Diga lá, galerinha do sétimo, do terceiro ano, né? Sou o professor Giovanni, né? Minha voz aqui bem engasgada aqui agora. Mas meu nome é Giovanni Xavier, você já me conhece, né? E nós estamos aqui hoje para falar sobre renascimento cultural do século XIV ao século XVI, tá certo? Renascimento cultural. Todos nós sabemos que o Renascimento ele teve origem na Itália, tá certo? E o que foi o Renascimento? Eu acredito que você já ouviu falar de Mona Lisa, né? Aquela obra linda de Leonardo da Vinci, linda assim, nem tanto, mas a representatividade dela para a arte, para a cultura, né? E para a história é enorme, né? Você já deve ter ouvido falar de Pietà, de Michelangelo, então, inúmeras outras esculturas, né? E pinturas que você conhece, já viu em filmes, já viu em séries, já viu em museus, né? Muitas delas tiveram origem no Renascimento. Bom, então a gente vai em poucos minutos tentar abordar o que foi o Renascimento, e para que o vídeo não fique muito longo, a gente vai continuar esse vídeo numa aula posterior, tá certo? Então, a gente introduziu o Renascimento, ele teve origem na Itália, entre o século XV e XVI, que é o ápice, né, do Renascimento. E nesse período houve um extraordinário desenvolvimento cultural que posteriormente alcançou toda a Europa, tá certo? Então esse desenvolvimento cultural, artístico, né, recebeu o nome de Renascimento. Porém, essa expressão é um pouco perigosa, por quê? Porque dá a entender que no período imediatamente anterior, ou seja, a Idade Média, dá a entender que algo estava morto e renasceu. Por isso, renascimento. Dá a entender que a vida cultural na Idade Média estava praticamente ausente. E isso é uma inverdade, tá bom? Isso é uma inverdade por quê? Porque hoje a gente sabe que a Idade Média, durante a Idade Média, também houveram avanços artísticos, né? Culturais, filosóficos, de expressividade. Exemplo, as universidades, elas foram criadas durante a Idade Média, né? E muitas outras coisas que fazem parte da nossa cultura, do nosso cotidiano, tiveram origem durante a Idade Média. Então, dizer que na Idade Média havia quase que nada, nenhum tipo de traço cultural, desenvolvimento cultural, isso é uma inverdade, tá bom? Chama a Idade Média de Idade das Trevas. Muitos livros de história antes, né? Chamavam a Idade Média de Idade das Trevas, tá certo? Só que hoje não se utiliza mais esses termos, tá certo? Então vamos lá, vamos agora ver as características da Idade Média. A primeira característica geral, tá certo? É que, primeiro, foi um grande movimento intelectual e artístico que despontou em meados do século XVI em algumas cidades italianas, como Florença, Veneza e Roma. Por que nas cidades italianas? Porque nesse período a Itália, essas cidades especificamente, elas controlavam algumas rotas marítimas. Elas tinham muito contato cultural, né, com o Império Bizantino, com o herdeiro do Império Romano, e lá eles tiveram contato cultural e absorveram parte dessa cultura e trouxeram ela para a Europa, tá certo? Então, por conta desse contato cultural das cidades de Florença, Veneza e Roma com as cidades bizantinas, houve esse fluxo intelectual, tá certo? Segunda característica é que esse se caracteriza, o Renascimento, se caracteriza pela afirmação dos valores humanistas nas artes e na vida cotidiana. O ser humano é colocado como fonte de objeto e saber. O que significa isso, professor? Significa que durante o período medieval, o homem, o ser humano e o seu cotidiano não era tão valorizado, até porque se tinha a concepção religiosa de que esse mundo é um mundo de pecado e de que o homem ele foi expulso do Éden, ele estava no paraíso e agora ele está fora desse paraíso e ele tem que sofrer, tá certo? Então o homem ele não é digno de alguma coisa, porque ele é um pecador. Porque ele cometeu o maior sacrilégio, que foi pecar
pecado contra Deus. Então, por conta disso, ele tem que sofrer. Então, valorizava-se muito a ideia de sofrimento, tá bom? Por isso que você vê aquelas imagens, né, de santos, eles com um olhar terno, olhando para cima, para o horizonte. Você não vê sorriso, você não vê uma expressão jovial, tá bom? Você vê geralmente um olhar sereno, porque eles procuravam muito essa ideia de serenidade, seriedade, tá certo? O teocentrismo medieval foi substituído pelo antropocentrismo da Idade Moderna. Então, o que é isso, professor? Teocentrismo e antropocentrismo. O teocentrismo é a concepção de que tudo gira em torno de Deus, tá certo? Tudo, toda a vida social, política, econômica, ela está centrada sempre numa resposta, sempre numa justificativa religiosa. Deus quis que fosse assim. É da vontade de Deus. Morreu, é da vontade de Deus. Né? A colheita foi ruim, é da vontade de Deus. A colheita foi boa, foi vontade de Deus. Bom, tudo girava em torno de Deus. E quem saiu ganhando com isso? A igreja. Porque a igreja controlava não só a produção do saber, mas ela controlava o próprio saber. Tá certo? Porque ela era a maior instituição daquele período. E o antropocentrismo? Antropos, homem, em grego, tá bom? Então, o antropocentrismo é a visão de que tudo gira em torno do homem. Houve um pensador, Protágoras de Abdera, ele era um sofista. Então, o Protágoras de Abdera, ele é autor daquela frase famosa, né, que o homem é a medida de todas as coisas, né, das coisas que são enquanto são, e das coisas que não são, enquanto não são, tá bom? Então, os renascentistas pegaram a primeira parte da frase, o homem é a medida de todas as coisas, para justificar a visão de que o homem é o centro do universo. Tudo gira em torno do homem, é a vontade do homem que impera. Se acontecer algo é porque o homem quis, ele que decide, ele que governa o mundo. Né? O homem ele não está alheio a uma vontade dele próprio, ou então está sujeito somente a uma vontade sobrenatural, certo? Então ele é que governa. E a quarta característica é a valorização desse homem. Por isso que é antropocentrismo e humanismo, que é a valorização do homem, do ser, né? Valorizar os aspectos de positivo que há no homem. Eles perderam a ideia de Deus, a concepção de Deus? Não. Até porque a igreja, em certa medida, ela foi uma grande mecenas. A gente vai falar disso mais lá na frente, tá bom? A igreja, de certa forma, ela até apoiou e protegeu alguns artistas. No entanto, ela ficou sempre de olho, tá certo? Então, eles abandonaram a importância, a ideia de Deus? Não. Mas eles valorizaram a questão do homem, tá certo? Do antropos, né? Este está no fundo da alma de cada ser humano. Este quem? Deus. Então tem a concepção de que você não pode deixar Deus de fora, tá certo? Então eles eram religiosos. Michelangelo era religioso, né? O autor de Pietà, que é Maria segurando Jesus, aquela estátua. Você pensa até que é algo bem real. Você vê até as veias, né? Moisés também, Michelangelo. Disse que quando Michelangelo terminou de esculpir Moisés, ele bateu com um martelinho lá na estátua e disse: agora fale. Ou seja, estava tão perfeito a estátua que ele ficou maravilhado com a própria arte dele, tá certo? Então, a história da humanidade alterna períodos obscuros, iluminados, ignorância e esclarecimentos. Ou seja, é por isso que a gente pode falar que renascimento foi o período que a história renasceu, tá certo? A gente usa essa concepção para poder explicar melhor, ou seja, didaticamente, para que você compreenda, tá certo? Mas se eu for um período de grande expressividade cultural e artística, tá certo? Em determinado período da história, do século XIV até o século XVI, tá certo? 14, 15 e 16. Mas o fato é que houve períodos de expressividade cultural e houveram períodos que a cultura não foi tão valorizada assim, certo? Então, responsáveis pela divisão tradicional de história, idade antiga, média e moderna. Então, foram os renascentistas
nesse período que dividiram a história nesses períodos que você vê muito nos livros de história atual, né? Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, tá certo? E posteriormente Idade Contemporânea, tá certo? E nesse contexto houve uma tentativa ou uma valorização da cultura greco-romana. Então o Renascimento, ele tinha por base esses princípios aqui, essas características, né? E o que estava realmente embasando eles era a cultura greco-romana, ou que é também chamado de pensamento clássico, tá certo? Eles procuraram se inspirar numa cultura que, segundo eles, estava livre dessas superstições, dessas crendices, tá bom? Então, essa cultura greco-romana, segundo eles, ela estava livre disso, dessas concepções católica medieval. Então, algumas considerações que a gente tem que falar antes de entrar realmente, né, no Renascimento. Primeiro, o Renascimento ele está ligado, né, a modificações econômicas e sociais pelas quais a Europa passou no período de transição do feudalismo para o capitalismo. Então, um livro muito bom que aborda o Renascimento, que na minha concepção é um best-seller, que é O Renascimento de Nicolau Shevchenko. Tá bom? Nicolau Shevchenko é um historiador, escritor brasileiro e renomado nessa área aqui do Renascimento. É ótimo, eu aconselho que você procure esse livro, ele não é grosso, tá bom? Que é a preocupação que muitos alunos têm, tá bom? Ele é um livro muito bom de se ler e ele explica que o Renascimento foi isso, foi uma transição, né, do feudalismo, representou o período de crise, né, do sistema feudal e também o surgimento do capitalismo, tá bom? Nesse contexto vai haver o quê? Vai haver o renascimento das cidades, né, o desenvolvimento comercial e urbano, né, vai surgir uma nova camada social que é a burguesia, a gente já falou isso em aulas anteriores, tá bom? Essa burguesia, ela vai procurar adquirir, né, não somente poder aquisitivo, como já havia adquirido, mas agora ela vai procurar também um lugar na sociedade, um lugar que represente o seu poder aquisitivo, ela vai procurar status, tá bom? E o Renascimento, a arte, vai ser um dos meios pelos quais ela vai utilizar para poder mostrar para o mundo a sua visão de mundo, o seu cotidiano. É por isso que você vê muitas obras renascentistas que mostram dinheiro, né? Mostram pessoas contando dinheiro, mostram comércio, mostram cidades, entendeu? Algo que na arte medieval não mostrava, era uma arte mais sacra, uma arte mais voltada para o sobrenatural, para o metafísico, tá certo? Então, muitos artistas receberam a proteção de nobres e ricos burgueses, inclusive da própria igreja, como eu acabei de citar, e podendo, através dessa proteção, eles trabalhar intensamente na sua arte, né? Na expressividade da sua arte. Então, por conta disso, dessa proteção, e quem protegeu, recebeu o nome de mecenas, tá certo? Olha, um dos maiores mecenas da história foi Lourenço de Médici. Lourenço de Médici, ele era um burguês, né? Um burguês da cidade de Florença, né? Um dos homens mais ricos da Itália, e ele era muito voltado para essa questão cultural. Então ele não só apoiou, como ele financiou e protegeu muitos artistas, né? Então ele foi um dos maiores mecenas, mas não só eles, né? Muitos burgueses, príncipes e até papas financiaram e protegiam os artistas, né? O Papa, né? O Papa responsável por proteger Michelangelo permitiu que ele pintasse a Capela Sistina, né? Que acho que é uma obra-prima, a Capela Sistina, que tem no início do nosso slide, tem uma parte dela, que é o juízo final, né? Aquilo ali foi pintado por Michelangelo, foi protegido pelo Papa, tá certo? Então é por isso que a gente não pode falar que o Renascimento é um movimento ateísta, um movimento ateu. Pode até haver algum artista ateu, mas que o Renascimento ele não era um movimento
no ateu, certo? Apesar de ser antropocêntrico. Então, em Caçonilhas e Florença, né, Ricas de Florença, contavam os Médicis, que aqui, ó, Lourenço de Mestre, que eles também financiavam esses artistas. Então, as características que a gente já vem analisando no nosso slide, tá bom? Primeiro, racionalidade, ou seja, o homem ele tem que ser guiado pela razão. A gente vai ver isso bastante no iluminismo, mas lá na frente, tá certo? A razão é que deve guiar o homem, a capacidade de entender e compreender as coisas, de julgar as coisas, é a razão, não algo sobrenatural, não é algo metafísico que foge do controle do homem. O cientificismo, né, a ideia de observar, experimentar. Né? Ah, fulano morreu porque Deus quis? Não, morreu porque estava doente. Sua doença foi provocada pelo quê? Tá bom? A colheita foi ruim porque Deus quis? Não. De repente a terra não foi preparada, a semente não era boa, não choveu bastante, né? Houve estiagem. Então, cientificismo é uma justificativa científica com base na observação e com base na experimentação, tá certo? O ideal humanista, o naturalismo, o retorno à cultura clássica, que a gente falou lá no início, que é o pensamento clássico, né? A cultura greco-romana, o antropocentrismo e o ideal de universalidade,